eu não o conheço. Amém? Amados, como o Senhor nos chama, Ele nos conhece, Ele sabe de todas as coisas. A gente vê muitas das vezes pessoas batendo no peito, dizendo: olha, eu não vou negar Jesus, eu não vou sair da presença de Deus. E quantas são das pessoas que um dia congregaram com você, que caminharam com você, e que hoje já não estão mais. Mas como elas falaram que não iam negar Jesus, que iriam prevalecer na presença de Deus, na verdade, eles não estavam mentindo, eles estavam falando a verdade. Ninguém entra para participar de um corpo, de um igreja, vou passar um tempo, 2 tempos, e eu vou sair. Não. Uma pessoa ela entra determinado, e ela entra colocando um propósito no seu coração, que vai o segui-lo até o último dia da sua vida. Mas ela não pode encher o seu coração, ela não pode até mesmo se encher de orgulho, ao ponto de dizer que ela não vai sair, que ela não vai cair, que ela não vai ter momentos difíceis, que muitas das vezes ela vai ter que negar a Jesus com as suas atitudes. E Deus queria mostrar para Pedro que ele era um homem mortal, que ele era um homem que era sujeito a falhas e a erro, e que a qualquer momento ele poderia falhar, ele poderia errar. Então Pedro disse para a mulher: eu não a conheço. Veja, naquele momento a consciência. Minutos atrás ele diz: irei contigo, se for necessário, até a morte. E na primeira oportunidade que ele tem, ele o nega dizendo: eu não a conheço. No versículo 58, e um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és um deles. Pedro disse: homem, não sou. Porque aquele homem olhando para Pedro disse: você é um deles. Por isso que tem aquele que diz: um dos tais. Eu também sou um dos tais. Porque ele andava com Jesus, então ele tinha os traços de Jesus. Ele falava como Jesus, ele se expressava como Cristo. Ele tinha a essência de Deus sobre a vida dele, que era uma coisa inegável. Hoje é muito difícil de nós conseguir discernir quem é crente e quem não é. Há muitos anos atrás, logo que eu vim morar aqui na casa da minha irmã, a irmã Márcia que tem conhecimento disso, ainda vim muito pequeno para cá, e eu jogava muito bola aqui nessa rua. E como era nos domingos, eu via o pessoal indo para a igreja, para a assembleia ali, naquela assembleia ali, e na hora que eu olhava para aquelas pessoas, eu falava: para a bola. Me batia um temor, porque eu via uma santidade nessas pessoas. Eu via que tinha alguma coisa que eu não conseguia entender. Incrédulo. Eu não conseguia compreender, mas eu sentia que tinha alguma coisa anormal que fugia da normalidade. E aquilo me chamava a atenção. Mas aí já era um trabalhar de Deus, já era um mover do Espírito Santo. E hoje a gente já não mais consegue identificar. Se a pessoa não disser: eu sou um cristão, eu sou um evangélico, eu cultuo a Deus, ninguém sabe. Porque a pessoa ela consegue se adaptar em todos os lugares. Dentro da igreja ela sabe se adaptar, e no meio dos incrédulos ela também se adapta.
Porque dentro da igreja ela fala a linguagem da igreja. E como ela está no meio dos colegas de trabalho, de pessoas incrédulas, ela usa também a mesma linguagem deles. Então, ela é uma pessoa que sabe se adaptar a todo canto e a todos os lugares que ela está. E nós que somos cristãos, nós não podemos se adaptar aos costumes das demais pessoas. Nós temos que seguir aquilo que a Bíblia vem nos ensinando e que nós temos conhecimento. No versículo 60, então diz assim, então Pedro disse ao homem, eu não sei dizer, e logo, estando ele a falar, o galo cantou. Amém? E o galo canta, então, e agora Pedro, se lembrando das palavras que Jesus disse, ele entra em profunda angústia, em desespero. Mas como Jesus ele falou para Pedro sobre que ele ia o negar, Jesus ali não estava condenando a Pedro. Jesus estava colocando Pedro na posição que realmente ele tinha que estar. Que Pedro ele era muito alvoroçado. Pedro ele sempre era uma pessoa audaciosa. Ele não vigiava. Ele não tinha discernimento de espírito. Tudo que vinha na cabeça dele ele fazia. Tanto é que ele colocou a orelha do soldado. Ele se precipitou. E Jesus falou: olha, o ferro por ferro será expelido. Em outras palavras, Jesus quis dizer para ele: olha, não é pela força do braço, mas é pelo Espírito de Deus. É pela presença de Deus. Então você que está aqui nesta noite, talvez você está aqui, mas você cometeu algo, ou vem cometendo algum deslize na tua vida. Entenda, isso não é para a tua condenação. O Senhor te conhece, Ele te compreende. Como Ele te chamou, Ele sabia que você iria errar. Que nem era todo o tempo que você está em fé e fé. Há os dias maus. Tem dia que você acorda, se o diabo entrar na sua frente, você estraçalha ele. Mas já tem dia que você levanta e que você não consegue mover uma palha. Isso é da natureza humana. Você tem que compreender isso. Mas não é por causa disso que nós também devemos dar ocasião à carne. Não é somente por causa disso que nós também vamos agora se render e se entregar aos desejos e os prazeres que o mundo nos oferece. Nós temos que lutar com unhas e dentes. Nós temos que procurar não pecar, mas se todavia o pecar, a Bíblia fala que se nós confessarmos, nós alcançamos a misericórdia de Deus. E o diabo, ele trabalha muito. A palavra diabo, se você não sabe, a palavra do diabo significa acusador. Muitas das vezes, quando você faz algo que você sabe, que o Espírito Santo lhe mostra, e sabe que você errou, em seguida já vem ele sussurrando no seu ouvido: você perdeu a sua salvação. Não adianta você ir para a igreja, não adianta você orar, não adianta você continuar. Como na verdade é uma mentira. É uma mentira dele. Porque ele um dia esteve lá nos altos céus e ele sabe exatamente como a coisa funciona. A Bíblia fala que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele intercede por nós em gemido inexprimível. Quem sabe muitos hoje não vieram porque sabiam que era Santa Ceia, mas algo, Satanás já sussurrou com as suas acusações nos seus corações, e essas pessoas, por não ter um discernimento espiritual, elas acharam por bem não vir. Acharam por bem vir outro dia. Mas por causa, não porque elas não quisessem, mas porque Satanás semeou no coração dela que ela não era digna de participar da ceia do Senhor. A ceia não é do homem, a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. Ninguém aqui
seja ele o pastor, o líder que for, ninguém pode apontar o dedo para você, ainda que você esteja em pecado. Ninguém pode apontar o dedo para você e dizer: você não vai participar, você não é digno de você participar, pois a Bíblia fala: examine, pois o homem é si mesmo. Então é você que determina se você toma ou se você não toma. Mas é necessário que você tome. Se você confessa o seu pecado para Deus, é necessário que você tome, para que você venha ter parte também do reino de Deus. É necessário que você participe. É necessário que você venha cuidar da sua vida espiritual. Mas depois de todos esses acontecimentos, você já vê Pedro lá na frente fazendo coisas extraordinárias. Mas primeiro Jesus teve que mostrar para ele que ele não era Deus, que ele não era superior aos demais discípulos, que ele era homem, que ele era carne, que a todo instante ele podia falhar, que ele podia errar, que ele podia cometer erros e falhas e tropeços no dia a dia. A Bíblia chega a nos dizer: se nós não pecamos no olhar, nós pecamos no pensar. Se nós não pecamos no pensar, nós pecamos no falar. São coisas que a gente não vamos ficar livre. São coisas que a gente não vamos ficar ileso. As tentações, elas sempre vão permanecer, elas sempre vão existir. Enquanto você estiver respirando, você será tentado a todo instante, a toda hora, para não fazer o que é do agrado do nosso Deus. Mas a Bíblia vem nos dizer que depois de todos esses acontecimentos, esse homem andava e as pessoas colocavam as pessoas enfermas na sua resta, que eram curadas. Esse homem que outra hora negou, mas se arrependeu, caiu em si, entendeu que ele era pobre e necessitado e que precisava do Salvador, e que ele não era melhor e nem maior do que os seus demais discípulos. Então Deus começou então a trabalhar na vida dele. Em uma pregação ele faz mais de 2.000 pessoas se convertem. Veja como se tem um antes e um depois. Na nossa vida também não é diferente. Então não é por causa de algum pecado, não é por causa de alguma falha que você, na sua caminhada, você venha ter esse deslize, que você venha se entregar, que você venha aceitar a acusação do diabo. Gente, por exemplo, se eu não tenho dinheiro e você está precisando de dinheiro, o que eu posso ajudar você? Em nada. Porque você está precisando de dinheiro e eu não tenho. Então, eu vou ajudar você em quê? Em nada. Como que pode uma pessoa condenada tentar condenar a outra? Como pode você aceitar a acusação de alguém que não tem mais perdão, que já foi condenado para o fogo eterno? Para ele não tem saída, para ele não tem mais solução. Mas para você que está aqui nesta noite, se você se render a Cristo, se você se converter de fato, de verdade, se você se entregar ao seu Salvador, Ele vai escrever na sua vida um antes e um depois. Ele está aqui nesta noite. Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo, dizendo para você: eis que eu estou à tua porta. Se você for sensível nesta noite e abrir a porta do teu coração, Ele vai entrar. E nessa noite de Santa Ceia, Ele ceará contigo. Ele quer cear com você. O nosso Deus está aqui. Ele está aqui nesta noite para te levantar. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para te dizer que
nem tudo está perdido. O médico, o fulano, o beltrano, o ciclano falou isso, aquilo outro. Mas Deus diz para você, não se iluda. A última palavra que dá sua vida. Glória a Deus, amém. Na sua vida, a última palavra quem dá é Deus. Enquanto a irmã Márcia falava dessa irmã que não veio na consagração, o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração que nesse momento, nesse instante, o anjo de Deus está limpando o pulmão daquela criança. Eu não digo que ele vai sair hoje, porque domingo dificilmente tem aula, mas amanhã você vai perceber que vai sair. Ele vai sair, porque Deus está limpando o pulmão dele. É uma fúria espiritual. Entende, irmãos? Todo aquele que se põe a agradar a Deus em espírito e em verdade gera uma retaliação. Eu fui na igreja quarta-feira, eu dobrei o meu joelho e comecei a orar. Faz muito tempo que a gente caminha com Deus. Eu nunca passei pelo que eu passei. De repente veio o pastor. Não, olha um pouquinho embaixo que você está atrapalhando. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca passei por isso. Mas sabe, na hora que ele falou aquilo, mas entrou uma alegria no meu coração. Deus dizendo, eu te ouvi. E por causa disso o diabo se levantou. Usando pessoas que estão dentro da própria. Eu nunca passei por isso. Nunca aconteceu isso comigo. Mas você não sabe a alegria que entrou no meu coração. Aquela certeza que Deus tinha me ouvido. Então, como nós se colocamos à disposição do Espírito Santo e queremos fazer a vontade dele a todo custo e negamos a nossa própria vontade, o nosso ego, o nosso querer, nós perdoa aquele que realmente nos ofendeu, ainda que eles tenham toda a razão, ainda que nós tenhamos toda a razão para não perdoar, mas nós perdoamos, porque se trata de vida eterna, se trata de vida com Deus. Você pode ver que todas as pessoas que têm câncer, você vai conversar com ela, você vai cascavear, você vai procurar. No fundo, ela tem mágoa, ele tem ódio, ele tem ressentimento. Amar, irmão, é pior do que um adultério. É pior do que um homicida. Amar o ódio é coisa terrível. E a coisa que se abre uma porta, eu não digo nem porta, mas se escancara, uma porta enorme, para o diabo entrar. O Senhor, Ele tinha tudo para condenar aqueles que o levou à cruz. Mas ele entendeu que o caminho da salvação era o perdão. Então ele disse, perdoa, pois eles não estão em sã consciência. Eles não sabem o que fazem. Alguém que te machucou, que fez algo e isso entrou dentro do coração. Entenda. Por um momento, eles não vigiavam, o diabo usou a boca dele, ou dela, para te machucar, para te ferir. E o único prejudicado, eu digo para você, não é ela, é você. É você. Então, se você tem alguma coisa contra o teu irmão,
O perdão é uma coisa tão séria, porque a Bíblia fala, olha, como se pedir oferta, não traga no altar. Primeiro analise, veja o teu coração. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a sua oferta lá parada, se reconcilie com ele, depois você vem e oferta. Em outras palavras, quer dizer, Deus não recebe. A oração mais hipócrita que alguém possa fazer é uma pessoa que tem mágoa no coração, tem um ressentimento seco, e ela tem a coragem de orar: Pai nosso que está no céu, santificado, perdoa os meus pecados da mesma proporção que eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Mas é só de boca, mas de coração mesmo perdoa. A razão diz para você não perdoar, mas o Espírito Santo fala: libere o perdão. Onde há perdão, a bênção de Deus. José teve a oportunidade de condenar todos os seus irmãos, e ele ficou ali entre a cruz e a espada. Perdoa ou não perdoa? Eu tenho todo o poder na minha mão. Se eu mandar, mata todos eles, mata é na hora. Ele é o governador. A voz da razão mandava ele matar. Mas havia uma promessa sobre José, e ele sabia, a promessa dele estava sustentada na liberação do seu perdão. Então ele reúne seus irmãos, faz um banquete e fala para os egípcios: sai todo mundo daqui. Na hora que sai, ele fala: vem aqui todos, abraça seus irmãos e dá um grito que diz que até no palácio do faraó se ouviu. Aquele choro, e declara ao seu irmão: sou eu, quem vocês outra hora jogaram. Mas não tenha medo, eu não quero seus mal. Está entendendo? Está entendendo como que é o trabalhar de Deus? Então, vai ter a Santa Ceia. Se você tem algo contra alguém, seja hoje, seja amanhã, aonde você encontrar, ainda que a pessoa ignore, não tem problema. A Bíblia fala que os olhos de Deus são como chama de fogo, nada passa desapercebido dele. Ainda que a pessoa não o aceite, ainda que ele ignore, diante dos anjos de Deus e do próprio Deus e do diabo, será testemunha que você fez a sua parte. Problema dele, problema dela. Faça a sua parte, para que as suas orações não sejam impedidas, para que o projeto de Deus ele permaneça na sua vida e se cumpra. De outra forma, não há como nós alcançarmos de Deus as suas bênçãos. Entenda, não faça como Pedro, não se julgue ser superior, né? Sabe, aqueles crentes que somente julgam, que apontam: olha, tem pecado, isso, aquilo. Eu sempre tive em minha mente, aonde você vê um camarada, seja ele homem, seja mulher da igreja, com muita santidade, com muita coisinha, fica com o pé atrás, porque tem coisa errada, porque perfeição só existe no nosso Senhor. Um único perfeito. Aos demais, todos estão sujeitos a toda hora a pecado. Então tome muito cuidado, vigie o seu coração, pois o Salvador está aqui nesta noite. Eu quero orar com a igreja, e nessa oração você vai falar para Deus. A boca fala o que o coração está cheio. Exatamente. Porque o povo aí só fala palavra, fala uma palavra, o resto do palavrão. O coração dela está cheio de quê? Então eu falo. Se eu falo as coisas de Deus, porque o meu coração está cheio das coisas. Se eu falo besteira, porque o meu coração está cheio de besteira.
vigie. A palavra-chave nesta noite é vigie o seu coração. Vigie as suas palavras. Vigie o que você ouve. Tome muito cuidado. Nesses últimos tempos, Satanás está trabalhando para destruir com a igreja. O cerco está se fechando. Eu vi uma pregação da missionária dos Gideões e ela falava: olha, o Senhor disse que nesse ano vai tirar muitos pastores de púlpito, que são lobos, aproveitadores, mentirosos, usando minha palavra, dizendo que eu falei, como na verdade eu não falei nada. Eu nunca estive com eles. Eu vou tirar e vou levantar um povo que ninguém conhece, do anonimato. Vou levantar pessoas que vai fazer a diferença no mundo espiritual. E quem sabe você é uma pessoa dessa que está incluído nesse plano de Deus. Mas para que se cumpra, é necessário que você esteja na torre da vigilância. É necessário que você esteja atento. Todos nós temos, assim como uma bateria de carro tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Todos nós temos um lado que nós somos fortes, nós temos um lado que nós somos fraco. E é esse lado fraco que você tem que se atentar. É esse lado fraco que você tem que estar em alerta. 24 horas você tem que estar atento, porque você não sabe o seu inimigo.